pessoal da tribo. Hoje a gente está gravando aqui o nosso segundo podcast, o Tribo Podcast. E eu estou aqui com a presença ilustre do meu amigo Felipe e o Paulo. E hoje a gente vai falar sobre acaradisco, que são os reis do aquário doce. Mas antes da gente começar, eu queria fazer aqui aproveitar e fazer um jabazinho aqui pro meu amigo Cássio, que é da Use Aquascape. Manda as camisas aqui pra gente, ó. São as camisas muito bacanas para você que é aquarista e quer usar uma camisa diferente, mas com tema de aquário, ó. Use Aquascape. Muito top essa camisa, qualidade muito boa, tá? E ele mandou aí pra gente aí. Abração pro meu amigo Cássio. Pessoal, hoje a gente vai falar de discos. Nós. Né? São os reis do aquarismo doce. São os peixes que eu acho que tem muita coisa pra gente falar sobre, né? Tanto por mitos, coisas que geralmente a gente escuta, que a gente sabe que algumas coisas não são verdades. Mas antes da gente começar a entrar realmente no disco, eu queria escutar um pouco de vocês, a história de vocês no aquarismo, né? Como é que vocês começaram, como foi que vocês chegaram no disco. Então vamos começar contigo? Felipe, pronto. Eu iniciei como muitos, né? Desde criança, vi no beta principalmente, plati, esses peixes de iniciante de criança, né? Mas sempre tive um sonho de ter uma acaradisco. Mas eu sempre ouvi que é difícil e principalmente na minha época de infância é um peixe de um valor aquisitivo bem mais elevado, principalmente para o meu poder aquisitivo na época como criança, sempre foi ficando de lado. Até que por decorrer da maioridade, fui me afastando um pouco do aquarismo, até que quando voltei já fui direto focado no acaradisco. De lá pra cá, acabei conhecendo um amigo Paulo, a gente vem se ajudando bastante, evoluindo bastante esse mercado aqui no nosso estado e só tem a crescer. Fala pessoal, meu nome é Paulo Flávio, para alguns, enfim. Comecei também como criança, né? Toda criança quer ter um animal, uma coisa de estimação, um peixe, alguma coisa. Aí eu comecei a criar, obviamente todo mundo começa lá com aquele seu peixe, o peixe beta, garrafinha, guppy, plati, molinésia. Aí eu simplesmente, criança e tal, tinha uns peixes, eu fiz meu pai na época, né? Queria fazer um tanque pra mim, pra botar os peixes, começar a se reproduzir. Eu botei 10 guppy, quando fui ver tinha 400, 500 guppy lá dentro. Enfim, aí tipo, eu criei uma paixão mesmo por reprodução. Eu gosto de ver o peixe e o ciclo dele. O início, né? Obviamente lá, a cópula e tal, e ver ele crescer. Eu gosto de ver, botar o peixe A com o peixe B, o que é que ele vai virar. Eu gosto mesmo de fazer essas misturas, essas combinações. Comecei criança, aí a gente vai crescendo, né? Vai largando um pouco. Quando já adulto, simplesmente peguei um aquário, quero botar um aquário, lembrar aquela nostalgia, né? Botei um aquário em casa, botei mais uns 20, 30 peixes. Aí do nada os peixes começaram a se reproduzir lá dentro, né? Sem intenção nenhuma. Quando me dei conta, tava com mais peixe lá dentro. Aí o que é que eu vou fazer com esses peixes? Aí eu ia no carinha da loja lá, cara, eu tô com um monte de peixe aqui, dá pra trocar por ração? Aí o cara, não, pô, dá, pega aqui, desses peixinhos aqui, plati, molinésia. Que negócio só pra ver o aquário movimentando. Normalmente, né, o cara gosta mesmo de pegar aqueles peixinhos mais agitados, que nadam por todo o aquário. Comecei a trocar e tal, beleza, achei bacana. Aí achei interessante aquela reprodução e tal, e comecei a reproduzir bandeira. Por quê? Me disseram, não, mas bandeira é um peixe interessante, é difícil, o cara da loja. Eu tô com esse casal de bandeira, tu tenta reproduzir aí e tal. É o meu preferido, bandeira. Eu gosto. Porém, tem muitos detalhes no bandeira também. Mas é um peixe bacana e fácil de reproduzir. O pessoal diz, não sei o que, é difícil, não. E é um para um novo podcast, né? Pode ser. De bandeira, né? São ciclídeos, enfim. Mas tem lá seu temperamento. Aí, beleza. Aí eu, com bandeira e tal, como hobby. Às vezes o cara tá estressado, porque assim, na realidade o que vai unir os aquaristas é isso, cara, é o hobby, é tu poder se comunicar, cara, o peixe X e tal, ó, a compatibilidade, trocar experiência, senão a gente não estaria aqui e não tinha ninguém assistindo, né? Enfim, então isso é interessante, eu acho muito interessante, esse link que cria, né, essa via de mão dupla. Aí comecei a reproduzir bandeira, mas também sem muito interesse pro hobby, porque eu gostava, como eu te falei, gosto de ver o peixe crescer. Eu botava um semivéu com véu, botava um falso altum com... Enfim, ia misturando. Aí, achei um peixe. Eu fui na loja desse meu colega e vi um disco, cara, muito massa esse peixe, qual é o valor? Ele X. Eu falei, por que é tão caro? Eu na época me perguntei por que esse peixe é tão caro e tal.
Ele, não, cara, porque dá um trabalho a mais reproduzir e tal, um peixe que necessita de não sei o que. Aí, tipo, foi aquela, como eu posso falar, aquele rótulo, né? Do acarajista. O pessoal cria um rótulo lá, o peixe é difícil, porque não sei o que. Mas o que acontece? Pelo contrário, quando eu iniciei eu não tinha tanta informação. A gente vai puxar alguns assuntos aí, mas quando eu iniciei aqui, eu pensava o quê? Pensava que a maioria deve ter pensado também nisso que cria disco, né? Eu tenho que descer o pH. No pH vai ter que estar lá por 5.5, no máximo 6.0, porque na natureza eles estão assim. Aí vê aquelas, né, o pessoal falando, tem que ser assim, e para criar, isso só para criar, né? Tendo meu aquário lá Conseguir manter ele vivo dentro do aquário. Exatamente. Aí já a gente vai desmistificar algumas coisas, né? A gente vai tirar esse rótulo disso, um peixe difícil, é um mito Não, pelo contrário. Depois que você passar a conhecer um pouco mais sobre o disco, você vai ver que, cara, é um peixe muito fácil, isso tem fim. A gente vai ver mais pra frente. Continuando, aí falaram, cara, é um peixe muito difícil. É um peixe muito difícil, eu acho que nem precisa entrar não, que não vai conseguir não. Eu sou um cara que gosta de desafio. Então eu peguei lá 12 peixes, 13. Por coincidência, foram vocês casais. Caramba. Por coincidência, vocês. E um morreu que não foi. Vai da coincidência, né? Sorte, né? Acredite ou não foi. 6 casais. Aí eu comecei a 2021 agora, recentemente. Eu comecei mesmo vou tentar tirar a desova de disco. Beleza. Aí eu comecei a perguntar ao pessoal que, aqui, né, da região, do estado do Ceará. Comecei a procurar grupo e tal. Cara, como é que reproduz e tal? Tem alguma estratégia, algum bizu que tu possa passar, alguma coisa, alguma informação? Cara, infelizmente, muita gente, cara, levava por o cara fazia uma coisa e passava a informação pra gente fazer o contrário. Acredite ou não, infelizmente, há pessoas dessa forma, né? Sim. Por exemplo, a gente tem que trilhar aqui, você tem que fazer isso, essa TPA, você tem que pegar a desova, fazer isso e tal. E o cara falava totalmente o oposto do que fazia. Mas como é que tu soube disso? Porque depois eu fui conhecer como é que era na prática e o que o cara tinha me falado era totalmente o contrário. Ou seja, a gente está aqui com a intenção de fazer o oposto, a gente está aqui com a intenção de guiar vocês pro certo. A gente tem um grupo, certo? Discos Alpha, o nome, que a gente vai pegando informação de um grande amigo nosso chamado Jaime, Discos de Aquarofilia, o cara, meu irmão, um cara fera. Foi ele que começou a dar instrução, a dar bizu, um cara altamente paciente. Compartilhar o conhecimento. Né? Grande. E outra, sem cobrar nada. É um cara totalmente, sabe, um livro aberto. E outra, formado na área, né? Um cara altamente, o cara é gabaritado. Porém, ele não gosta muito de estar aparecendo essas coisas. Ele é um cara gabaritado, mas naquele círculo dele é um cara muito gente boa. Cara, o cara responde tudo direitinho e ele que foi instruindo. Eu já tinha começado a reproduzir. Depois que eu conheci ele meio que me deu um norte bacana, entendeu? Tudo que eu imaginava que fosse, ele foi me norteando para um lado que hoje eu conheço o básico do disco, né? Iniciando a reprodução até a fase adulta. Eu digo porque eu já tirei filhotes, alevinos, e já adultos hoje mais de 17 centímetros, 16, 17 centímetros, ou seja, desde aquele início, eu perdi muitos filhotes ao início, perdi ali, no começo eu perdi logo 300 filhotes, que quando reproduz muito, depois a gente pode falar até sobre a situação da reprodução, mas depois a gente vai aqui galgando e, enfim, vai passando vai aprendendo, exatamente, com os erros principalmente. Beleza, pessoal. Assim, hoje vocês são criadores de disco em alto nível, né? Eu posso dizer que vocês são criadores de disco em alto nível, porque a gente tem aqui na loja de discos que vem de vocês e é nítido o padrão. É um padrão, um disco saudável, bonito, a cor é uma cor que se destaca. Às vezes a gente tem dentro do mesmo aquário discos de criadores diferentes e os clientes eles notam a diferença, né? Alguns têm um olhar mais apurado, outros até por olhar mesmo, que aí é o que a gente vai adentrar aqui mais na frente. Esse disco aqui tem um olho maior do que os outros e tal. Então assim, a pessoa já começa a ver o padrão. E aqui na tribo a gente realmente busca manter um padrão mais elevado dos nossos animais, né? Então, já pegando esse gancho aí, que aí você falou de mito, e realmente no disco existe muito desse assunto. O disco é um peixe extremamente difícil, não adianta eu tentar porque eu vou ter muito prejuízo, e isso, cara, é muita coisa que se fala nisso. E é incrível como se perpetua realmente esse assunto. Na opinião de vocês, o disco, se a gente for começar já falando disso, o que seria necessário para você manter um disco
saudável num aquário? Vamos começar, por exemplo, tamanho do aquário. Qual o tamanho que vocês acham que é adequado para quem está querendo começar a criar disco? Acredito que um aquário a partir de 1,20 m por 50-50 já dá para ter um pequeno cardume, 5, 6 animais. Isso vai ficar, se for só disco, vai ficar um pouco vago. Sim. Aí dá para você compor com alguns tetras. Eu acho uma composição excelente, disco, neon e rodóstomo. Que muita gente diz que não é bom porque o disco vai comer o neon. Que na realidade, desculpa pegar esse gancho aqui, na realidade, na natureza, os discos são predadores naturais de neon e rodóstomos pequenos, certo? Se você souber inserir os neons e os rodóstomos no ambiente, você consegue ter ali uma perca mínima. Obviamente pode acontecer, porque na natureza está intrínseco neles ali que eles vão predar. E outra, o peixe, na lógica dos animais, o maior vai predar o menor. Sim. Né? Quando você não sabe incluir aqueles peixes no ambiente, assim que você botar o neon já tem aquela coisinha chamativa. Você colocou eles, começou a espalhar, eles vão se aclimatar, os discos vão fazer o quê? Merenda. Merenda. Opa, chegou minha merenda. Entendeu? E outra, a gente está aqui mais para poder tentar desmistificar isso. A nossa intenção aqui, tem uma parceria bacana, mas nossa intenção maior é desmistificar. Cara, eu não posso ter disso porque o peixe difícil, é porque o peixe não sei o que, eu tenho que baixar meu pH, eu tenho que botar um ácido aqui para baixar. Pelo contrário, já a gente vai chegar num ponto que, cara, tá totalmente equivocado. Como eu estava equivocado ao início, certo? Por quê? Falta de informação. Por isso que é tão necessário. Isso aqui é muito necessário. Esse podcast aqui vai te ensinar como tu escolher um disco, vai te ensinar como tu manter teu disco no aquário. Os sistemas, já sabe que pegou um bisu fresquinho, um aquário de 1,20 m já comporta ali 6, 7, 8, até 8 discos, acho que dá bacana. Sim. Por quê? Você tem que pensar mais na frente. Ah, mas eu quero comprar um peixe pequeno. Cara, mas ele vai crescer. Exatamente. Eu tenho um disco lá em casa que tá o quê? 19 centímetros? 18, 19 centímetros, né? Os adultos. Cara, um palmo de disco, cara, enorme, enorme. E peixe que eu peguei tamanho de 3, 4 centímetros, entendeu? O que acontece? Você tem que pensar no macro, né? Não no micro. Ou seja, tem que pensar no tamanho equivalente do peixe adulto. A questão do cardume também, principal, por exemplo, um aquário de 1,20 m com 6 discos. Sim. Fica bem composto. E vai te dar não muito trabalho de manutenção de limpeza do aquário. Exatamente. Fazer um comparativo. Você ter um canil com dois cães. De repente você bota lá 6 cães, você consegue manter, mas o teu trabalho para limpar aquele canil vai ser bem maior. E tem aquele detalhe, tem outro ganchinho que a gente vai pegar aqui, a sugestão que eu dou para vocês é que quando for inserir o disco no ambiente, se for possível, obviamente, perguntar, certo, se o peixe tem tratamento interno, externo, se foi quarentenado. E se vocês tiverem dúvida na observação, a gente que já tem um critério maior, a gente consegue observar, se a gente vê o peixe, a gente consegue, cara, esse peixe aqui provavelmente está com um parasita externo, está provavelmente com alguma coisa interna. A sugestão, perguntem, cara, esse peixe foi feito tratamento? Interno, externo, alguma coisa? Se foi, qual é o tratamento? Entendeu? Se aquela pessoa da ponta não está vendendo, que procure saber que realmente foi quarentenado, foi tratado, foi feito isso, foi feito aquilo. Por quê? Muita gente pega o peixe na loja XYZ, pega aquele peixe, vai colocar no ambiente, às vezes o peixe já está com problemas. Ou às vezes ao contrário, o peixe está sadio e o ambiente está com problema. Tu tá entendendo? Sim, porque que acontece? Muita gente pega, eu vou incluir neon e rodóstomos, né? Sim. Aquela velha história, bacana. Cara, um aquário muito lindo. Eu fiz o aquário lá da sala, 2 metros lá com neon e rodóstomo, cara, show de bola. O que acontece? Muitas vezes o cara compra um peixe, vamos supor, um peixe teu aqui, né? Discusão, botou lá, show de bola. Aí o cara vai no lugar X ou Y, Z, não pergunta e compra um cardume de neon. Não desmerecendo, pelo amor de Deus. Mas às vezes é bom perguntar. Cara, houve algum tratamento, houve alguma quarentena, né? Porque, infelizmente, a gente já teve problemas até recentemente, né? Que a gente tentou quarentenar alguns peixes, cara, e deu um problema gigantesco, enfim. O assunto para depois. Então, se pra gente a gente teve um pequeno problema, conseguiu controlar, mas teve um problema com o peixe que a gente pegou, imagina a pessoa que não sabe, às vezes, nem observar. Então, às vezes, tu pega um cardume de neon, um cardume de rodóstomo, no canto A, B, e bota no teu aquário que tá ok. Só joga no aquário. Só joga no aquário. Aquele negócio lá do bandeira. O cara tava né? Pode acontecer, entendeu? Então, às vezes, tem que ter compatibilidade também.
E você não pode pegar um peixe que tá contaminado, você pega de qualquer lugar e vai jogar no teu aquário, porque aquilo dali vai te acarretar um problema gigante. A gente costuma sempre bater muito nessa tecla do animal com quarentena, saber a procedência realmente do animal. Mas falando ainda na questão da compatibilidade, os discos, eles seriam compatíveis com os tetras, né? São. Mas aí, nesse caso, seria interessante, né? Eu gosto sempre de falar para os nossos clientes, para os aquaristas, que seria interessante se ele conseguisse fazer um planejamento do que vai ter dentro do aquário dele. Muito planejamento de fauna. Muito eu bato muito nessa tecla sobre planejamento de fauna. Muito interessante. Eu sei que nós aquaristas, né, já me incluindo isso aí, a gente tem muito aquela compra por impulso. Chegou na loja, achou o peixe bonito, vou levar. Ok, mas se você puder planejar o que você vai ter de fauna, você vai evitar muita dor de cabeça e prejuízo, né? Você vai minimizar. Então, já pegando esse gancho do planejamento, e sabendo que o disco é um peixe que é maior do que os tetras, talvez um caminho que fosse mais fácil seria uma pessoa que quer ter disco. Comprou, mandou fazer uma aquário de 1,20, 50, 50. Antes dele colocar os discos, talvez seria interessante ele começar pelos tetras e deixar o disco por último, porque aí os tetras, na teoria, já vão estar maiores, eles vão entrar depois, né? Então fica não aprende a pensar, talvez seja interessante. Muito interessante. Colocar eles por último, né? Aquela situação lá, Felipe, tu sempre bota na tecla dos neons. De como soltar? De como soltar e tipo, que os neons são o start pra você saber se a água tá boa. Pronto. O porquê de eu gostar demais de neon e rodóstomo nos meus aquários. Porque eles são, além de lindos, excelentes bioindicadores. Qualquer pequena variação de errado na tua água, eles são os primeiros a te avisar. Neonzinho vai ficar sem cor, rodóstomo vai perder a cabecinha vermelha. Então você chegou de frente ao seu aquário, viu neon e rodóstomo pálido, opa, alguma coisinha na minha água tá errada. Tem uma coisa errada. Alguma coisa eu tenho que fazer, uma TPA, ou vou ver o que é que está acontecendo, para ir corrigindo. Você conseguindo ver isso, isso chega nos neons e rodóstomos muito antes de chegar nos discos. Verdade. Então você tem como já resolver o problema antes de o problema chegar no rei dos aquários. E água doce. E outro detalhe, cara, o pessoal pensa, disco é muito frágil, não sei o que, cara, não. Pelo contrário. Lá, você já foi. Não tem nenhum termostato. Hoje não tem nenhum termostato ligado. Não tem. É um ambiente controlado, obviamente. Mas não tem nenhum termostato. E outra coisa, existe locais, cara, que o disco, ele fica até um certo tempo sem comer, né? Ele dá sinais. Sim. Ele dá sinais que tá ficando doente. Então... Por exemplo, um aquarista tem lá seu disco, ele talvez comendo ou não está emagrecendo. Aí a pessoa vai num grupo, meu disco amanheceu magro, não amanhece magro. Sim, ele passa no mínimo 15 dias sem comer e ainda não fica magro ao ponto de você chamar de um esquelético doente. Entendi. Só para a gente finalizar essa questão da compatibilidade, tem um outro assunto que eu sempre discuto, aliás, tem dois que eu sempre discuto muito, né? Que aí eu queria ver a opinião de vocês em relação a isso. O outro é que, tipo, não se pode ter no mesmo aquário discos e bandeiras. E não se pode, não é bom ter bastante polêmico. Cascudos com disco, porque o cascudo vai levar a chupar o disco e vai gostar da mucosa do disco. Pronto, e aí vamos chegar nisso daí. Vamos desses dois, vamos começar pelos bandeiras. Disco e bandeira no mesmo aquário, é possível? É possível, mas o aquarista precisa ter um pouco mais de atenção, porque o bandeira é mais ágil, você solta a alimentação, ele vai comer mais rápido que o disco, e ele é muito mais agressivo que o disco. E tem aquele detalhe também, se formar casal, né, Felipe? Como um casal de bandeira no aquário... Pode separar metade do aquário pro casal, porque o resto... Eu acho que uma coisa que acontece é, pelo formato do corpo do bandeira e do disco ser diferente, o pessoal às vezes esquece que eles são ciclídeos, né? São ciclídeos. Sim. São ciclídeos. E são territorialistas, né? Exatamente. Ambos, quando estão em casais, você pode notar como é que eu vou identificar um casal, né? Cara, eles vão separar, vai ficar um par no canto do aquário ou no outro. Eles ali vão, aquele território é deles. Quem chegar perto, eles vão meter a sola. Tá entendendo? Não importa o tamanho. Não importa o tamanho, exatamente. Eu digo porque eu já cometi um grande erro. Porque eu tava numa viagem, né? Eu tinha discos dentro do aquário e botei 5 bandeiras. Formou um casal de bandeira no centro do aquário, cara, desovando.
e matou um Blue Diamond meu de talvez uns 13 centímetros. 13, 14 centímetros na época, né? Eles mataram, velho. E os bandeira novo, era bandeira pequeno, era bandeira... Ah, mas, pô, então tu tá dizendo que não é impossível? Não, não é. Isso aconteceu, uma fatalidade. Eu não consegui observar, não cheguei a tempo. E não observei que formou um casal. Eu tava viajando. Quando retornei, já tinha acontecido o desastre. Então, o disco, ele não é para aquele aquarista que começou ontem com o loop, certo? Ele tem que ter um pouco mais de perspicácia para poder observar algumas coisas do disco. Ah, mas então quer dizer que eu não posso começar diretamente no disco? Você pode, se você tiver uma orientação, certo? Se ele tiver um acompanhamento seu como lojista, se tiver um acompanhamento de uma pessoa, ele pode até começar com o disco, mas ele vai ser direcionado para aquilo. Eu não indico para uma pessoa que quer começar amanhã no aquarismo, que não entende zero de entendimento no aquarismo, é leigo totalmente, e eu já quero botar um aquário de 3 metros, botar 20 discos, pode dar certo? Pode. Mas também pode dar muito errado. Inclusive temos alguns amigos que nós estamos ajudando a realizar esse sonho de ter um disco no aquário e estão extremamente satisfeitos, Verdade. Principalmente por conta da questão da saúde dos animais. Verdade. Eles já são introduzidos com excelente saúde, então já chega no mesmo dia, já está comendo, não se esconde, sempre aberto. Isso é um fator essencial. Mas aí então, o bandeira com o disco no mesmo aquário só se for um aquarista já mais experiente. Que consiga observar, Que se vai formar conseguir casais. observar para conseguir se Intervir. antecipar Algum fato. Até porque, como a gente você mesmo falou, são ciclídeos. Eles são territorialistas. Sim, Disco ou bandeira. Formou casal, aquele ambiente é deles e pronto. sim. Quem chegar perto, eles vão atacar. É tanto que bandeira, se você... Não sei se todo mundo já teve, enfim. Se você formar casal de bandeira, cara, se você botar a mão aqui pra servir a ração, eles vão pular se tiver com filhotes. Se tiver com a desova, já eles vão pular na sua mão. Eles vão saltar da água. Eu digo que lá, hoje, eu tenho uns casais de bandeira. Pra bater em você que tá Pra querendo bater em você, imagina. Ele te alimentar. Imagina Ele não que vê vai nem o ver tamanho, como exatamente. vai. Eles são altamente protetivos naquela situação. E os discos com os peixes de fundo, né? Eu falei cascudo, mas no geral eu já ouvi de tudo em relação a disco com peixe de fundo. Que o disco tem uma mucosa, que o cascudo vai lá e vai chupar e vai gostar e não vai mais deixar o disco em paz. A grande maioria dos cascudos são de alimentação herbívora, né? Sim. Pronto, ele estando bem alimentadinho, ele não vai procurar muco, a menos que ele seja mal alimentado. E tem aquele detalhe também, quando os discos já estão maiores, né, eles criam um muco, cara. Eles, principalmente quando vão reproduzir, que eles criam muco porque os filhotes, com curiosidade também, eles criam um muco porque os filhotes, eles chegam a bicar os pais na lateral para poder ter ali um alimento que os pais geram, certo? Então aquilo ali é altamente atrativo para os cascudos. Porém, para um cascudo pegar um disco, ele tem que estar com um tamanhozinho até relevante. Então a gente indica, eu quero ter disco e cascudo. Dá. Se você escolher um cascudo herbívoro e alimentar ele de boa, beleza. Mas você pode também colocar uma coridora. Você tá entendendo? Há essa possibilidade de cascudo, show de bola. Mas uma coridora também vai fazer um efeito bacana e vai... Tem também os mini cascudos, né? Os exatamente. otossínclos, Sim. parotossínclos, que a gente chama de cascudo pitbull, são excelentes, são pequenininhos. Inclusive lindos. tem lá até nos filhotes. Sim. Passando já essa questão dos discos, muita gente fala que os discos são extremamente sensíveis, como você falou, esse mito. Mito total. E muitos falam dos discos selvagens, né? Aí entra dois assuntos aqui. Certo. Primeiro, realmente a gente pode considerar que o disco selvagem ele é mais sensível que o disco que já é reproduzido em cativeiro, ou apenas porque ele é coletado, ou não? Vocês acham que é tudo a mesma coisa? Eu acredito que a grande diferença é que o coletado ele já vem com carga parasitária muito alta. Sim. Então, se você conseguir equilibrar essa carga parasitária, ele vive exatamente igual a um de cativeiro. O ruim é que muita gente não quer ter esse trabalho, tá entendendo? Esse trabalho é essencial para você, por exemplo, vamos supor que eu tenho um aquário lá bacana, meus discos tão lindos, saudáveis, tu vem comer na mão, show de bola. Aí tu foi num local, viu uns discos bacanas, só que, né, coletados, enfim, selvagens, viu lá, nem testou, a dica muito importante, tem que servir alimentação e tal, você nem fez nada, você simplesmente viu o disco muito escuro, né, disco muito escuro, simplesmente comprou os 2 peixes, 2 discos. Tem 20 peixes no seu aquário grandão, comprou 2 discos desses, botou lá, você tá potencializando a chance de você perder a maioria dos seus discos, que não todos.
Porque pode estar um ataque bacteriano, enfim, pode dar um ataque generalizado nos seus peixes. É muito difícil, porque o peixe que é coletado, né, Felipe, não deixa eu mentir, ele tem uma carga parasitária alta. Então os peixes ali, eles estão no ambiente confinado, cara, eles estão fechados, é um ambiente fechado. Sim. Você está trazendo um peixe com uma carga parasitária gigante para dentro do ambiente onde está tudo equilibrado. E onde você vai ter animais que foram reproduzidos no cativeiro e na maioria das híbridos, vezes exatamente. nem ter contato com... Aí me pergunte, como que o selvagem consegue viver com essa grande carga parasitária alta? Porque ele está, em teoria, acostumado com essa carga parasitária alta. É como uma criança que costuma brincar na rua descalço, está extremamente acostumado com aquilo. Já outra criança que é criada em apartamento, vai jogar bola na rua no chão, no outro dia está doente. E tem outro detalhe, você falou que, mas devido a isso já vem com doença, não sei o quê. Todos os animais disso, né? Eles têm carga parasitária. Só que a diferença é se está equilibrado ou não, tá entendendo? Aí vem outras, né? Aí vem fungos, enfim. Inclusive nós aqui nesse bate-papo, estamos todo mundo aqui com os nossos vermezinhos aqui. Todo mundo aqui. O negócio é o equilíbrio, você tem que manter o equilíbrio, né? Tudo na vida depende do equilíbrio. Você trazer algo desequilibrado para um local que está equilibrado, obviamente aquilo pode contaminar os outros de uma maneira nociva. E o disco selvagem com o híbrido, no mesmo aquário? Vocês indicam, acham que é melhor fazer realmente separado, manter os híbridos em um aquário? E aí o cara quer, não, eu quero criar um aquário amazônico mesmo, biótipo total, aí tem disco selvagem. O selvagem com a carga parasitária equilibrada pode se conviver em grande harmonia com um de cativeiro. Difícil é você achar, mas se você achar... Agora, se você souber fazer a quarentena... Também tem esse detalhe. Você souber fazer, recebeu, fez a quarentena bem feita, pode botar com híbrido que... Tem que só que lembrar que a quarentena não é só você pegar e botar no aquário e esquecer e pronto, tá entendendo? Não é só você pegar, vou pegar o aquário aqui, vou deixar esse peixe aqui 40 dias. Não é. Apesar de vários ciclos dos protozoários, né, dos hematóides, enfim, tem um ciclo abaixo de 30 dias, né? A maioria tem bem abaixo de 30 dias. Não é só você pegar e botar no aquário, não. Tem todo um tratamento, tem todo um protocolo a ser seguido. A gente nem gosta muito de falar, né? Porque às vezes a gente pode falar alguma coisa aqui e às vezes a gente está interferindo até em miligramas. A gente está falando de miligramas e a pessoa pode ir lá botar a minha balança aqui de cozinha em gramas, eu vou botar 50 miligramas, o cara bota 50 gramas. Então a gente tenta nem tocar nesse assunto, mas existem vídeos, né? Sim. Pode indicar aqui o... Cara, os discos são peixes de cardume, né? São. Eles gostam de cardume. E aí, obviamente, a quantidade que vai ter no aquário vai ser muito relativa ao tamanho do aquário. Sim. Mas o que vocês indicam? Ainda tem gente que gosta de falar por litro, né? Quantos animais por litro e tal. O que vocês indicam assim, de quantidade mínima para um aquário de 1,20, por exemplo? Qual seria a quantidade mínima para se começar? Eu sugiro 40 a 50. A gente pode ter uma opinião diversa aqui, viu, Carlos? Que às vezes a gente vai sempre se encaixando. A quantidade de discos dentro do um aquário de 1,20, 50. Um aquário de 1,20. Não, justo. É em torno de 40 a 50 litros por peixe. Ah, sim, entendi. Você entendeu? 40 a 50 litros por peixe. É o que eu imagino que seja ali mais correto. 50 litros daria tranquilo. 40 a 50 litros. Você quer ter 30, 20 litros por peixe? Dá, porque o trabalho vai aumentar. E aí muito. Dependendo do seu sistema de filtragem, dependendo das TPAs que você faz. As TPAs é extremamente importante, por quê? Vamos aqui chegar no ponto. Por que às vezes o disco ele dá tanto trabalho com protozoário, eu trabalho se alimentando, eu trabalho com verme? Será que a gente pode fazer isso aqui no sorteio, hein, mano? Não, vamos jogar aqui. Não, vamos jogar aqui. Quem aqui cria disco e já viu a maneira que eles se alimentam? Verdade. Que é algo que eu sempre falo, que muita gente entra no aquarismo, mas não sei se com o tempo, não sei o que é que acontece, mas passa a não observar o hobby da forma como ele deve ser, que é contemplar. É um momento em que você está realmente se estressando. Eu, quando vou alimentar os animais, eu gosto de olhar, né? Então eu gosto de colocar a ração e observar eles se alimentando, até para eu saber quem está comendo, quem não está. Pronto. E tem gente que não, joga e vai embora, né? Aí vamos lá. O disco, normalmente, os que a gente queria, se ele estiver bem tratado, eles vão buscar na mão, certo? Mas, na sua maioria, o disco, a maneira de se alimentar é embaixo. Ele vai buscar, vai cair a ração, certo? Ele vai lá no fundo e pega aquela ração. Só que para quando ele vai pegar aquela ração, ele simplesmente vai lá e dá uma bicada, não. Ele joga um jato de água, suspende a ração e lá ele capta. Nessa situação, se seu aquário estiver sujo, ele não vai pegar sua ração.
Entendi. Por isso que é tão importante a limpeza, a sifonagem do seu sistema. Vale muito mais você sifonar o aquário mais vezes do que você fazer uma limpeza geral uma vez a cada 20 dias. Entendeu? Vale muito mais você todo dia chegar ali e dar uma sifonagemzinha básica. E para os discos, esse é o grande preventivo, né? É o grande você preventivo. conseguir manter a sanidade do seu aquário, de modo geral. A limpeza do display e a limpeza também do filtro. O filtro faz Muito parte importante. do aquário. Entendi. E a gente pode entrar também, desculpa te interromper mais uma vez, Não? a questão do cascalho. Pronto, é isso que eu ia falar. A gente já falou de compatibilidade, falamos de algumas coisas. E eu ia entrar agora no aquário propriamente dito, né? Equipamentos para tal. Mas acho que a gente pode começar pelo cascalho. Pegando essa sua deixa, então qual seria o cascalho indicado, né, pro disco? O mais indicado? De granulometria fina, que é para poder a matéria orgânica, a ração, fezes não vão para ficar por baixo, ficam sempre por cima, sempre à vista do aquarista, para que ele consiga manter aquele ambiente sempre limpo. Porque de grãos maiores vai lá descendo fezes, vai lá descendo ração. E quem já teve aquário com 1 palmo de substrato, eu não tive, graças a Deus, mas enfim. Quem já teve, um colega, não vale citar nomes, mas um colega médico aí, de uma cidade X, ele tem 3 aquários de 2 metros, né? Ele comprou vários peixes de fora e tal, os peixes chegaram bonitos e tal. Ele disse que colocou num aquário lá, passou-se 1 mês, 2 meses, o peixe meio ali que ficando meio escuro, fechado e tal, acabou perdendo todos os peixes. 3 aquários de 2 metros, ele perdeu todos os peixes. Aí ele veio, comentou comigo, que assim, a gente vai no Instagram, a gente tira dúvida, pô, a gente não cobra nada, pelo contrário, a gente tá aqui pra desmistificar, certo? Aqui é hobby, pra mim é hobby, Felipe também é hobby, a gente gosta de estar aqui, não é a gente tá aqui, não, pelo contrário, a gente gosta de estar aqui. Quem me conhece sabe que eu gosto de estar aqui, não é... O Paulo realmente é uma pessoa que sempre se colocou à disposição. Não. Qualquer dúvida, Paulo, assim, o Paulo vai lá e responde. Antes dele entrar, né, ele falou, cara, eu perdi todos os meus discos, tô triste, eu acho que eu não vou mais ficar com a fauna. Beleza, faz o seguinte, me manda um vídeo dos teus aquários. Ele mandou 1 palmo de substrato, cara. Aí ele, não, mas a água tá limpa, eu tô vendo aqui, eu não tô sentindo cheio de nada. Eu, show de bola, vamos fazer só um teste. Seca teu aquário aí, deixa 2 dedos de água, depois tu começa a tirar teu substrato. Ele fez isso. No outro dia ele mandou mensagem, cara, eu não acredito, meu substrato tava podre, parecia lama, cara, um cheiro de esgoto, muito... Pois é, cara, porque o teu substrato ele é grosso, um grano muito grande. Você pode, às vezes, nem notar, se o cara não tiver aquele tato diário, pode nem notar. Mas na hora que o peixe faz as fezes, né, que também, o peixe também faz xixi e cocô. Na hora que ele caga, então você bota muita ração, ele vai entrar entre aquele granulado. Certo? E quando ele entrar ali, ele vai ficar ali, vai criar fungo, vai criar bactéria. Ali é um prato cheio para tu perder teu disco. Por quê? Como é que o disco se alimenta? Ele vai lá embaixo, bota um jarro de água, suspende e pega. Então isso ele vai acabar reinfestando. Se ele tiver com a carga a imunidade dele, né, tiver ok, com isso vai desequilibrar. Então pode ser um peixe vindo de Marte, um peixe muito capaz de estar ok. Se ele chegar num aquário desse, ele vai contaminar, se recontaminar, né? Ele vai sempre estar assim, reinfestando, e vai chegar um momento que o peixe não aguenta, pô. Desequilibrou e acaba sucumbindo. E falando do aquário, já pegando realmente essa questão de parasitas, esse tipo outro, é essencial que o aquário tenha, por exemplo, um filtro UV para poder ter disco ou não? Isso realmente não precisa? Porque assim, eu já ouvi muita coisa, né? A gente chegar, não, eu vou, para eu criar disco, eu tenho um checklist aqui. Termostato, filtro UV, mas até ácido onde para baixar o sabemos, pH. ração só Ácido para baixar o pH, o que eu vejo muito. Ração tem que ser ração com alho. até onde sabemos, inclusive passado por Jaime Monteiro. Ei, caba. Meu irmão, Caba é bom. Sigam discos de aquarofilia também. Ei, cara, o cara é no muito. aquário não tem Pé, função germicida, tem função apenas algicida. Sim. Então acaba sendo uma ilusão. Se tu quer deixar teu aquário cristalino, porque tá com alga verde, vai no UV. Se for para manter a sanidade dos peixes, esquece. E tem outro detalhe também. A quantidade o quão forte vai ser aquela lâmpada que vai estar dentro da UV para poder matar o germe X ou Y. Se for muito forte, vai matar as bactérias boas e ruins. Enfim, vai matar tudo que tiver lá dentro. Então, tu vai acabar desequilibrando mais ainda o ambiente. Vai que ela dá problema. Se ela der problema, aí... Entendeu? Então, a gente... com filtro... Assim, para quem já tem experiência, com filtro
Em um aquário, o cara consegue manter disco. A questão do ozônio realmente consegue deixar ali parecido com uma UTI, né? Fica realmente sem bactéria nenhuma. Só que aí teu ozônio queimou num dia. Pronto. Os teus peixes não vão estar acostumados com a carga de bactérias que vai entrar no dia seguinte. Pra você ver, tem um amigo meu que botou ozônio, certo? Esse esquema aí, ele desligou o ozônio e deu pau. Então, às vezes, a galera quer inventar, e é o que é simples, cara. Inventar a roda, quer fazer Que é uma algo coisa que é simples. muito louca. sem- Pra sem disco, a gente tá necessidade, né? falando exatamente. Não é interessante você deixar o disco sem exposição a nenhuma bactéria. Ele precisa ter essa bactéria, só que de níveis controlados. Exatamente. Entendi. E aí eu falei sobre ração com alho, aí, né? Você fez um apontamento e pra gente já entrar nesse assunto. Sobre a alimentação do disco. O que vocês acham que seria um mix, né, para que você consiga fornecer uma alimentação ideal pro seu peixe? Porque assim, às vezes a gente, em loja a gente escuta de tudo, né, cara? De tudo você possa imaginar, a gente escuta. E aí, muitas vezes a gente fala pros nossos clientes que é interessante você mudar um pouco a alimentação, você variar, você oferecer petisco, esse outro. Aí às vezes eu até brinco, né? Sem querer polemizar e tal, mas às vezes chega a gente aqui, eu falo, cara, se eu te der camarão, todo dia camarão é gostoso, né? Picanha, se eu te der picanha todo dia, picanha não é algo bom. O cara mas se eu te der picanha todo dia picanha, você só vai comer picanha manhã, tarde, noite. Todo dia vai chegar um momento que você não quer mais. Então, o ideal é você misturar, você realmente variar. E aí, para os discos, o que vocês indicam? Assim, não, tem uma alimentação, se você fizer assim, fica melhor. Eu sei que vocês têm um patê aí que é show de bola. Show de bola. Tá procurando melhorar ainda mais, mas quanto mais você conseguir variar de rações, melhor. Pode ser de marcas diferentes, de formulações diferentes. Tanto por conta para o teu disco não se habituar só com uma ração, tu só tem um pote de ração de uma marca específica. Aí quando tá acabando, tu não encontra outra. Teu disco vai estar acostumado só com aquela. Vai entrar uma diferente, o disco vai comer. Agora, se ele for acostumado a comer vários tipos de marcas, pode entrar uma acabou de ser fabricada, nunca nem viu na vida, ele vai comer. E além disso, tem o fator da formulação. Porque cada pote, um tem um ingrediente X e o outro não tem. Aí com isso você vai conseguindo nutrir de tudo que o disco precisa. Um complementa o outro, né, Felipe? Sim. Se você pegar, ver os parâmetros, um complementa o outro. A gente tá falando aqui de alho. O alho vai ajudar no sistema imunológico do peixe. Ponto. Né? A gente pode botar outra, a coloração do meu peixe ele é um laranja, sei lá, um Red Royal. Vamos que entrar com. Eu quero a cor dele um pouco mais viva, eu posso entrar com alguma ração que contém astaxantina. Eu quero uma ração, o meu peixe é mais azul, eu posso entrar com uma ração que tem espirulina. Mas eu não posso inverter? Pode. A questão é que, se você quiser com a coloração também, você consegue mais forte. Questão de nutrição, que ele fala é muito importante. Você variar, você pode colocar patê, você pode colocar petisco, como você falou, um pouquinho ali de artêmia. Artêmia até viva, às vezes interessante. Pode colocar. Mas vai ter a nutrição da ração? Não, cara, é pra você poder balancear um pouco. Sim. Vai ter ali proteína. Aí você vai uma ração que contém um pouco mais de proteína, uma ração que contém um pouco menos e contém mais alho, entendeu? Então vai complementar a outra. Você serve um de manhã, um de tarde e um de noite. É bom misturar as rações? Nem sempre, não é muito interessante. Por quê? Porque às vezes o peixe vai gostar mais da ração A ou B. Às vezes ele vai pegar só aquela ração A ou B. Misturar que tu fala no mesmo pote. No mesmo pote. Pode fazer, mas não sempre servir daquela maneira. Sim. Tá entendendo? Às vezes é bom dar uma variada, porque é que nem a gente, como você falou, comer picanha é bom, mas todo dia, né? Dia E outra coisa, você servir camarão é interessante? Não, cara. Nem para outro tipo de peixe, você servir só isso, você vai estar desnutrindo o seu peixe. Porque uma coisa é servir camarão, outra coisa é os outros nutrientes. E aí? Vai ter tudo no camarão? Vai estar tudo ali? Entendeu? É tanto que, pra você ter uma noção, o patê ele vai levar coração bovino, vai levar camarão, vai levar banana, alguns vai levar lula, entendeu? Então é um complemento. Não só isso, obviamente, vários outros fatores, vitaminas, etc. Mas aí é um complemento para poder saber especificamente. Eu quero vamos agora formular, né? Formular não, porque vamos aqui um patê que vai ser para reprodução, patê X. Patê para coloração mais avermelhada, patê Y. Entendeu? A gente vai tentar reformular para tentar intensificar a coloração do peixe, a imunidade do peixe. Mas então, no caso, além das rações,
tranquilo servir artêmia, camarão, mas algo que você não substitua pela ração. Exatamente. Sim, apenas com Ração. petisco. Com petisco, muito importante. Final de semana comer uma pizza, bom, né? E tem aquele detalhe. Quando você vai servir também os petiscos, você tem que observar muita coisa, né, cara? Principalmente questão da amônia, questão de como você vai servir aquilo. Porque se você não souber utilizar, você vai tornar aquilo prejudicial. Sim. Quer continuar? Eu continuo. Pode continuar. Pronto, o que acontece? Às vezes você tem aquele velho ditado, o peixe morre pela boca. Né? A gente fala muito. O peixe gosta e tal, beleza. Pela boca. Mas se você servir muita ração, muito patê, muita artêmia, vai sobrar no ambiente, não vai? Sim. Pronto. Principalmente patê ou algo que tem ali Carga muita orgânica, proteína. tal. Exatamente, principalmente proteína. Ele vai gerar ali um pico de amônia, cara. Pode gerar um pico de amônia. E outro detalhe também, se o peixe comer muito, ele vai ficar o quê? Muito cheio. Aquilo ali pode causar o quê? Ataque bacteriano interno. Há possibilidade. Constipação, exatamente. Seguida, um ataque bacteriano interno. Exatamente. É todo um fator, tá vendo? Que não começa só, não é da noite pro dia. Tem todo um protocolo, tem todo um rito a ser seguido até chegar no problema realmente do disco. Normalmente o problema quem dá pro disco é o próprio aquarista. Normalmente. E primeiro, como a gente falou, primeiro você tem que ver se o peixe já não chegou na sua casa contaminado ou se seu aquário está contaminado, você incluiu o peixe que estava saudável. Tem todo esse protocolo, entendeu? Por isso... A gente falou disso no podcast passado, é algo que eu sempre falo. Você é o deus do seu aquário. Exatamente. Então, se realmente entra, né, nessa situação, é você que vai prover aquilo ali para os seus animais. Então, a responsabilidade é sua do que você está fazendo. Exatamente. Primeiro, a gente tem que lembrar que, obviamente, é um ambiente confinado, tudo fechado, cara. E Você, na sua casa, gosta da casa limpa? Mantém a sua casa limpa. E isso se leva para todo tipo de aquarismo, né? Um aquário plantado só de pequenos cardumes de neons e tal, você acrescenta, você introduz um outro cardume já comprometido, vai comprometer todo o resto. Lipão, Isso fala. não é só com discos. Fala aí do aquário plantado e os discos, vai. Pronto, eu ia perguntar sobre isso também, né? Eu pegando alguns ganchos aí. Aquário plantado, não aquário com planta, mas aquário plantado mesmo. Densamente plantado. Densamente plantado. É plantado com plantas de alta demanda. Dá certo com disco? Cara, pelo fator luz, dá. O que nós não recomendamos é pelo fator que vai lá parecido com o fator do substrato. Entendi. Pela densidade de plantas, vai ficar acumulado lá detritos, sujeiras por trás das plantas e você não vai conseguir fazer o manejo sanitário adequado. Exatamente. Aí vem aquele negócio, mas na natureza é desse jeito. É muita planta. Não é muito, não. Mas é porque a grande maioria não sabe realmente de onde é que vem os discos, né? Porque se você pegar um aquário biótico mesmo de disco, você vai ver tronco, folha. E tem outro detalhe. Petas. É um ambiente aberto. Sim. É um ambiente aberto, cara. Quando tu botar exatamente muito tronco. Aí vem um outro detalhe. Falar em biótico, pode falar. Não, pode continuar, continua aí. Eu pego, né? É porque é muito assunto, cara. Meu irmão, se botar aqui. Vai passar 3 horas. Vai, aí, tranquilo mesmo. Falar em biótopo, onde o disco vem. Vamos lá, na internet, na biografia, diz lá que o disco gosta de água parada. Sim. Na verdade, lá na natureza ele está numa água mais parada, um pouco mais escondido, tentando fugir de predador. Não é porque ele gosta de água parada, é porque lá ele fica mais seguro. Você pode ter sim um aquário com uma movimentação considerável no seu aquário, lógico que você não vai deixar uma correnteza o dia inteiro, até pelo formato dele ele não consegue ficar bem numa correnteza gigantesca, porque se ele virar um pouquinho ele vai levado pela correnteza. Mas dá sim para ter um aquário com movimentação legal, inclusive a grande maioria dos aquários, inclusive de discos, é bem interessante você ter um wave maker. Interessante. Geralmente fora do marinho a gente costuma ver isso em aquário jumbo, né? Geralmente no marinho é utilizado para cima, para movimentar a superfície, né? Já no aquário de discos e até de plantado e tal, numa direção de meio ou para baixo, que é para poder fazer suspender a matéria orgânica que faça com que ela vá para o filtro. Entendi. Então, além de criar essa correnteza na água, ela tem realmente uma função de auxiliar a filtragem. Sim. Auxiliar o detrito ir para... É muito difícil você conseguir montar um aquário lá, display bonitinho, um sample legalzinho e uma bomba que faça movimentar todo o aquário. Então é interessante você usar o Wave Maker para auxiliar nisso. Entendi. Você direciona para onde fica um ponto morto que faça suspender aquele detrito e vá para o filtro. E falando de água, né? A gente já falou aqui
falando de água, de parâmetros de água, pH de água. Disco tem que estar numa água extremamente ácida, né? É o que a gente escuta. É possível criar disco realmente com pH alcalino? Inclusive é o recomendado. Eu levemente recomendo. alcalino. Para discos híbridos, E pronto, disco híbrido, né? disco híbrido, cara, eles são reproduzidos, na realidade, numa água um pouco mais alcalina, pô. Eles vivem lá certa parte da vida em água um pouco mais ácida, quando tá secas, mas quando chove, o pH sobe um pouco e é justamente onde se sentem mais à vontade para reproduzir. Entendi. É até importante o que o Paulo pontuou, porque realmente tudo que a gente está falando aqui, o foco maior é disco híbrido, né? Não é o selvagem. A gente está falando que mais... Mas o disco selvagem híbrido, né? também coletado, inclusive se tivesse sido coletado lá numa água 5, ele se adapta excelentemente bem ao pH levemente alcalino. 7,7,2 ele fica muito bem. Ele fala muito de o range. híbrido é tranquilo. O híbrido é tranquilo. Como ele fala de range, né? Ele aguenta um range muito grande. É uma, tipo assim, um pH 5.0 transformado em um 7.5. Há possibilidade? Lógico que tu não vai pegar direto 5.0 e jogar no 7.5, né? Ele é extremamente adaptativo. É extremamente mesmo. E até recomendado, né? Como a gente está dizendo aqui. Principalmente para reprodução. Porque um detalhe muito importante que na natureza a reprodução deles é no pH alcalino. Por quê? Vem a água, aumenta o nível de água, então vai tornar ele mais alcalino e eles vão começar a reproduzir. É tanto que às vezes, para a gente poder forçar uma reprodução, entre aspas, forçar porque eles reproduzem de boa, você baixa a água até um certo nível e faz um TPA maior. Isso vai te induzir a biologicamente ele reproduzir. Tá entendendo? Vai meio que... Agora a biológica dele tá acontecendo... Pronto. Acabou de acontecer uma cheia. Bizu que, meu irmão, pra tu saber um negócio desse aí é difícil, viu? Tu sabendo detalhes. Essa troca de água. Sim. E os outros parâmetros? GH, a pessoa falando de água mole. O que vocês indicam? O GH realmente é brando e mole e brando, né? Uhum. Pronto, esse é um ideal. E a questão do KH que tenha minerais, que com aqueles minerais você consiga deixar ali perto do 7,7,2 de pH, eles ficam excelentemente bem. Uhum. Entendi. Ficam tranquilos. E a gente parte já para um outro tópico, que seria a questão das doenças, né? Como vocês falaram, você vê o disco ficando escuro e tal, deixando de comer. Hoje, quais são as doenças que vocês mais identificam que é costumeiro os discos terem? Para falar um pouco de doença, acho que a gente precisa falar primeiro do comportamento do disco. Uhum. Por exemplo, um aquário de discos saudáveis, ele é sempre ativo. Certo? Um aquário de comportamento de disco saudável, ele é sempre ativo, ele está sempre nadando por todo o aquário, sempre procurando o que comer, sempre procurando treta entre eles, inclusive. Esse é o comportamento normal. Você chegou perto do aquário, ele vai buscar comida, ele acha que você está chegando com comida. Às vezes você está indo só para observar, mas ele vai como se você fosse com alimento. Então esse é o comportamento saudável. Aí vai passando o tempo, você vai vendo que um disco está começando a se esconder demais. Opa, o que é que pode ser? Alerta. Você vai chegando perto do aquário, seu disco está sempre fechado, não está com seu formato totalmente aberto. Sinalzinho de alerta. São vários fatores. Você, durante uma semana, você acabou alimentando demais, você vai favorecer algum ataque bacteriano externo, nadadeirazinha ruída. São vários fatores. Mas o foco principal do disco, se ele estiver livre de dactilogírio, livre entre aspas, porque a gente não consegue exterminar de um aquário, a gente consegue controlar. Se ele estiver com a carga de dactilogírio equilibrada e a carga de nematóide equilibrada, que é um verme interno que prevalece em todo ser vivo, ele vai muito bem. A questão da observação também, a respiração, cara, quando você... Sim. Segue. Se o disco está muito ofegante, respirando muitas vezes por segundo, o ideal é que ele abra a boca a cada 2 segundos para respirar. Abrindo os 2 opérculos, não demais, não demasiadamente, e abra a cada 2 segundos. Se uma batida por segundo, ainda está excelente. Agora ele está abrindo muito opérculo, é um sinalzinho de alerta dos famosos vermes de Gervas, que é o famoso dactilogírio. Então, você conseguir controlar isso aí, você leva com certeza. E outra, ele impede até o crescimento. sim. Né? Então, ele impede o crescimento e, enfim,
pode chegar até a matar o peixe. Pode chegar Certo, até a e matar. aí eu identifiquei isso, né? Vi que o meu peixe está ofegante, está escuro, não está se alimentando bem, não demonstra interesse pela alimentação, pela ração. Enfim, Entendi. o que fazer? Qual seria o primeiro passo? Se ele já tiver vindo de uma quarentena, se você tiver quarentenado ele introduzindo seu aquário, ou ele tiver vindo de um fornecedor confiável, dificilmente isso vai acontecer. Mas o disco tem... Esse é o principal detalhe do disco, o principal fator dos discos, que você precisa atender à necessidade dele. Qual que é a necessidade do disco? Gostando ou não, o disco existe uma necessidade de você vermifugá-lo pelo menos uma vez por ano. Pelo menos. Se você fizer a cada 6 meses, Melhor ainda. ainda. Você tem que atender a necessidade do disco. Por exemplo, cachorro. Se você tiver um pitbull, você tem que atender a necessidade de um pitbull. Botar ele para praticar exercício, correr e tal. Você é obrigado a fazer isso, senão você vai ter um cachorro problemático. Agora, se você pegar um cachorro de apartamento, e que um bulldog francês, você não consegue fazer a mesma atividade com um bulldog francês, você é obrigado a fazer com disco. Então você tem que atender a necessidade de cada animal. E o disco, gostando ou não, ele tem a necessidade de uma vermifugação periódica. E uma coisa que vai poder ajudar, obviamente isso não vai sanar aí a questão da infestação, a questão, mas vai contribuir, e é uma coisa muito fácil, vai contribuir para poder tu ali diminuir várias coisas, é a introdução de sal grosso. Sal grosso? Sal grosso. É uma coisa que se você conseguir fazer ali, você vai ter ali, vai reduzir drasticamente ali a situação de parasitas, a situação de... Porque querendo ou não, vai meio que fazer uma limpeza. Eu vejo muito pessoal falar disso na utilização em groups, né? Nos quais livros, de uma maneira geral. Existe uma dosagem. Uma dosagem? Concentração. Sim, mas meu aquário também tem neon, meu aquário também tem coridora, meu aquário tem algumas plantas. Até 2 gramas por litro vai muito bem. Agora, 2 gramas por litro. 2 gramas de sal grosso por litro você pode deixar a vida inteira. Não é uma coisa assim pontual, você pode deixar a vida inteira que você já vai estar ali controlando a questão de parasitas. Porque o disco, ele vai bem com essa dosagem. Já o parasita, ele é muito mais sensível a essa salinidade. Mesmo baixa de 2 gramas por litro, o parasita ele já vai embora. A gente está falando de segurança, né? A gente está falando Sim, 2 gramas por litro, questão de segurança. Porque a gente pode falar 2 gramas por litro para quem tem disco só no aquário, ok. O ruim é para quem tem ali uma bote, né? Uma bote, já não faz nada de sal. Nada de sal, zero. Aí você vai ver se você quer a bote ou você quer os discos. Porque você tem que escolher. E entra lá o planejamento que eu falo. Entra, exatamente. Quem que é o rei, né? Entra lá aquela situação. Tem situações que a gente utiliza até mais sal grosso por litro, mas a gente não recomenda para uma pessoa que, tipo assim, tá iniciando e tal, mas uma pessoa que já tem uma experiência pode até utilizar um pouco mais. E como é que você repõe? Faz TPA, inclui. Tira aí, faz por porcentagem, sei lá, um exemplo, certo? Um exemplo. Obviamente não vai ter só 100 litros. Um aquário de 100 litros, você fez uma TPA de 50%, tinha 200 gramas, você repõe 100. Agora, cara, você introduziu o peixe quarentenado, limpinho. Você manteve a sanidade do seu aquário. É muito difícil você ver um peixe fechando, se escondendo, muito ofegante, a não ser que você vá cometendo os pequenos erros do dia a dia que começa a relaxar e aí começa a inserir peixes de outros locais. Aí você pegou a chave. Eu bato muito nessa tecla, pegar peixe em outro local. Por que pegar peixe em outro local? Às vezes o pessoal perde o disco e bota a culpa no disco, que a culpa foi do, sei lá, um exemplo, um peixe fácil, um neon. Às vezes o cara incluiu o neon lá, estava contaminado e pode causar ali drasticamente uma situação no seu ambiente. Bandeira, às vezes o cara não consegue observar como é que o bandeira está doente, o cara quer botar o bandeira com disco, também pode contaminar todo aquele ambiente. Aí o cara vai botar a culpa em quem? No disco. O cara vai botar a culpa é do disco, a culpa é do disco. O disco, como o Felipe falou, dá sinais. Dá sinais, ó. Ele é chamado de um peixe sensível, mas é difícil chamar um peixe de sensível que ele te avisa por muito tempo. Muito. Você vê aquário de disco de um mês, ele sem comer, ele já vem te avisando muito tempo que não tá bem e não morre. É difícil você dizer que um peixe desse é sensível. Um peixe verdade. que aceita todo tipo de tratamento, você fazendo de forma correta, é difícil chamar um peixe desse de sensível. Mas ainda falando da questão da prevenção, qual seria
né, vocês falaram da questão da importância de vermifugar. Sim. Qual período que vocês indicam que o aquarista deveria vermifugar os discos? Vou tirar como exemplo o meu aquário. Eu consigo manter a sanidade do meu aquário em dias, então para o meu aquário eu faço uma vez por ano. Entendi. Se você não conseguir deixar a sanidade do seu aquário ok, eles vão te avisar, então provavelmente você vai precisar fazer a cada 6 meses. Então entre 6 meses ou uma vez por ano tá de bom tamanho. Se você estiver precisando fazer menos do que isso, é porque você está errando no manejo. Entendi. Você nota que está tendo uma reincidência maior porque Sim. alguma coisa você está fazendo de errado. Ou os peixes já estavam lá, né? Ou os peixes já estavam lá contaminados há um bom tempo e você não notou. Porque os peixes, como a gente falou, repetindo, dá sinais. Os peixes vão te avisar. Aí vão te avisar se tu precisa fazer em 1 ano ou em menos tempo também. Sim. Dependendo do seu ambiente. Show de bola. Agora, se chegou ao ponto de você fazer em mesmo que 6 meses, analise o que é que você está fazendo de errado. O problema não é o peixe, o problema é você. Normalmente. E já a gente partindo para a parte de reprodução, né? Vocês também são especialistas nisso. Tentando. Todo dia aprendo um pouquinho, cara. Acredite. Todo dia a gente Todo aprende. dia ali eu não sei. Aquele negócio, eu posso comentar aqui com vocês o que eu tô fazendo, sabe? Sim. Eu não tô simplesmente inventando alguma coisa, não. O que eu tô fazendo no dia a dia. Eu não tô simplesmente, sei lá, tirei isso da minha cabeça, não. Eu erro bastante. A gente erra bastante, né, nas situações. Mas o que acontece? A gente erra e vê o ponto que errou, vai analisando o ponto que errou e tende a acertar, certo? Então, vários fatores, é o que eu tô falando. Nesse período eu venho errando bastante, mas venho aprendendo muito. Com a experiência que a gente vai adquirindo no dia a dia e muita experiência também com o Dr. Jaime, que o cara é fera mesmo, fera. Então, a gente, às vezes, que tem dúvida, a gente até consulta ele. A gente um pouco menos deixou de perturbar ele um pouco menos, né? Que a gente aprendendo, né? Aprendendo, mas cara. ele é um cara que é essencial. Enfim, então é com a experiência, certo? Nada que a gente tá falando aqui é receita de bolo, é algo que eu fiz, você vai fazer, vai dar certo. Mas eu posso te garantir que a gente tá falando da experiência que a gente tá tendo. De como a gente tá fazendo. E outra, a gente aqui não quer esconder nada. Tem gente que não quer falar... Vai passar qual caminho no caminho. Exatamente. Exatamente. Da postura até a fase adulta, se você quiser saber. A gente não esconde nada, cara. Diferentemente do que fizeram com a gente no início, que esconderam, deram o caminho errado ou falaram outra coisa, a gente, pelo contrário, a gente quer desmistificar esse negócio e quer botar o negócio pra frente. Fugir, né? E muito. Falando, já a gente puxando esse gancho da reprodução, Produção. Quando você identifica que o disco formou casal, né? Certo. Geralmente, como os ossículos, eles vão se afastar, vai ficar ali o par, Sim. vai se afastar do restante. É interessante já tirar esses discos, porque provavelmente a agressividade deles com os outros vai aumentar, ou vocês acham que não, é tranquilo deixar dentro do mesmo aquário? Existem estratégias para isso que até o Felipe utilizava antes da gente conversar, né? Existem estratégias. Quando eu tenho um casal no meu aquário que não tenho interesse em separá-los para reprodução, logo após a desova, porque assim, eles fazem lá a postura dos ovos, que até outro nome, vem o macho e fecunda, eles passam muito tempo focado na desova. Não deixa ninguém chegar perto, fica os dois focados. Inclusive, às vezes até é um estresse muito grande. Então, quando não é um casal que eu tenho interesse de separar, logo após a postura, para evitar que eles fiquem pelo menos esses 3 dias cuidando da desova, logo após a postura eu só removo a desova e eles vão viver a vida normal. Você pode fazer isso através de canos e cones também, certo? Não tem aqueles que tem PVC de 40? Sim. Pronto. Você pega um cano, bota uma base, bota no cantinho do aquário, cara. A tendência deles é ir para algo liso, certo? E principalmente em cantos do aquário. A tendência deles é essa. Sendo que eles podem reproduzir em qualquer local, numa folha, num tronco, até no fundo. É muito difícil no fundo, mas pode acontecer. Eles tendem a ir para um ambiente meio que isolado dos outros e aquele ambiente é deles. Quem chegar perto vai ter agressividade, vão bater, vai estressar. Pode ser que estresse, pode até chegar a matar um peixe, porque não são grandes, né? Porque são ciclídeos, certo? Mas se você conseguir fazer aquilo, você não tem interesse em reproduzir, vocês desovaram, fizeram a postura no cone, aí tira o cone. Entendeu? Você não vai estar fazendo nada de exorbitante. Mas aí, realmente, se você resolver optar por deixar os ovos, né, eles colocaram lá dentro do próprio aquário, certo. dificilmente você vai conseguir ter isso, né? Porque
provavelmente ou eles mesmos vão comer ou Tem vários os fatores até aí. um mecanismo de defesa deles. Quando eles veem que estão muito ameaçados, eles mesmos vão comer a desova para que os outros não comam. Tem vários detalhes. Primeiro, estresse, eles podem comer. Você tá no aquário, por exemplo, eu tô na loja, tô com um casal aqui, aí eu vou simplesmente ficar passando movimentação muito grande. Aí eles vão comer. Ah, mas por que ele identifica você, eu, como o gestor daquela situação? Não. Normalmente a blusa. Normalmente a cor da blusa. Então, eu tendo... A cor da blusa chama atenção. Muito. Eu tendo a, tipo assim, se eles estiverem lá e eu não conhecer o casal, um casal novo que eu quero reproduzi-los, eu vou sempre com a tonalidade de blusa X. Preto, só com preto. Azul, só com azul. Hoje eu não faço mais isso de maneira frequente, por quê? Eles já estão acostumados. Porque o disco, ele segue um hábito. É que nem a gente tem um hábito, certo? O disco também segue. Você consegue trazer o disco pro hábito do seu dia a dia. Você tá entendendo? Você consegue. Ele é um peixe tão bom que você consegue trazer ele. E o que acontece? Então, se você é um casal novo, você não quer ali, você quer reproduzir, não quer estressar, se você deixa no ambiente um pouco mais isolado, a tonalidade de blusa. Aí vamos lá, ele tá no aquário, vou te fazer a pergunta, ele tá no aquário comunitário? Ele tá no aquário só eles? Como é que é o sistema de filtragem? Eu vou te fazer essas perguntas, porque daí há várias ramificações, certo? Se ele tiver num aquário que tá cheio de peixe, cheio de neon e cheio de rodóstimos, na hora que eles nascerem, que eles começarem a nadar, um der bobeira, o neon vai lá, pega um, depois pega outro. Beleza, vamos para outro fator. Fator filtro. Hoje mesmo, um colega meu, casal de Blue Diamond, ele pegou até conosco, ele pegou e falou, cara, os peixes nasceram aqui, mas o filtro sugou. Eu, poxa, se eu soubesse, eu não tinha nem dito eu nem imaginei que eu tava com filtro. Porque normalmente a gente tende a botar o quê? Um filtrozinho normal, né? Um de oxigenador normal. Só pra E tem outro detalhe. Você deixando o filhote com os pais ou você tirando a desova, certo? Se você tirar a desova, a oxigenação inicial, você coloca o azul de metileno na desova. 2 mg litro. Para quê? Para ajudar a não criar fungo. Ajudar a não criar. Não quer dizer que não vai criar. Para ajudar a não que ele não se espalhe, certo? E a oxigenação, quando eu retiro a desova, certo? Que a gente chama de manejo intensivo, a gente coloca o oxigenador, eu coloco o oxigenador próximo da desova, certo? Para poder ali fazer meio que o que os pais fazem. O cano aqui, os pais vão ficar jogando água para poder tentar deixar o ambiente ali, oxigenar o ambiente. Então eu coloco o oxigênio próximo. Eles estão eclodindo depois de 72 horas aproximadamente. Eu pego aquele oxigenador, tiro um pouco de longe. Eles eclodiram, estão começando a nadar depois de 72 horas. Eu já baixo a dosagem de oxigenação e boto no centro. Então vai me perguntar por que a estratégia de colocar no centro e não na borda? Porque com o volume de oxigenação que vai sair, isso eu estou falando do intensivo, que você vai tirar a desova, extrair para um local, colocar azul de metileno, você tirou. A oxigenação ali, se você deixar ela no canto, vai criar uma ondulação na água. Quando isso acontece, a borda, da onde você estiver, numa bacia, num balde, no aquário, a borda, a ondulação vai levar os peixes para cima, eles vão ficar presos e na hora que a água voltar, eles não vão descer, eles não vão ter força para voltar para a água. Então é costumeiro, para quem é iniciante, deixar a oxigenação forte, a borda do aquário ficar cheia de filhote, morto. Porque eles vão lá, vão ter força para retornar. Sim. Então eu coloco no centro, certo? A oxigenação ali tranquila, não forte, só mesmo para borbulhar. Aí vem outros detalhes. Isso a gente está falando da intensiva, que retira. Existe outra possibilidade. Você pegar o tamanho do aquário que eu indico para um casal, 125 litros, cubo de 50. Por quê? Pelos meus testes, eles ficam mais à vontade um aquário desse tamanho. Eu já fiz com litragem menor, que foi de 40 comprimento, largura 50, altura 50. Eles reproduzem, mas não ficam tão à vontade quanto nesse. E já fiz com aquário maior de 200 litros. Também eu achei que eles ficaram muito dispersos. Então, pela minha experiência, pelo que eu aprendi, pelo que eu fiz na prática, eu tô falando de mim, obviamente, eu indico aquários de 50, cubos de 50, 125 litros, porque eles ficam mais à vontade. E a postura fica ali bacana. Então, se você quiser reproduzir nessa situação, você vai pegar o aquário, né? Botar o casal dentro do aquário, bota o cano lá, nos locais, e coloca um filtro, aquele filtro de esponjas, né? Que oxigena em cima, lá em cima. Por quê? Vou explicar, tudo tem um motivo. Isso aprendi também muitas vezes na pancada. Quando você coloca lá em cima com filtro de esponja, vai ficar mais fácil você fazer a manutenção de tirar as esponjas, de lavar e sifonar. Show de bola. Lá em cima, quando o casal tá desovando, cara, tem um segredo. Vamos dizer que essa caneca seja um cone, certo?
ele vai desovar. A fêmea bota o óvulo, o macho vem e fecunda. Se eu tiver com oxigenação forte, cara, acontece uma coisa chamada... Enfim, acontece uma situação que o sêmen vamos dizer assim, o sêmen do disco, ele vai dispersar. Ele não entra no óvulo. Quando ele não entra, aquele ali vai fungar, porque ele não está fecundado. Sim. Tá entendendo? Então a oxigenação é muito importante para a questão de reprodução. Justamente que eu boto aqui o aquário, eu boto a oxigenação o mais em cima possível para filtrar, para oxigenar só a parte de cima, porque a gente precisa só de dois Movimentação de superfície 3 a 5 centímetros, que é o que oxigena a no água. máximo eu ia falar de milímetros, mas 2 centímetros está excelente, até tá forte. Para poder oxigenar ali, para fazer a troca da água, né? Para a oxigenação entrar, a troca gasosa, exatamente. Então, você fazendo isso, vai dar que o casal faça a postura. Beleza? Outro detalhe, se você for deixar com os casais, normalmente os casais novos, eles vão comer a ninhada. Normalmente. Isso pode acontecer com um e com o outro não. Certo? Então, se você deixou lá os dois, cuidaram da desova, show de bola. Não cuidaram? Aí você tem a estratégia de retirar e fazer o intensivo ou continuar. Porque eles tendem a cuidar dos filhotes. Eles tendem. Depois de umas 4, 5, 6 vezes, eles tendem. É o hábito. Vão amadurecendo para isso. Vão amadurecendo. E você vai fazer outra pergunta. Qual a idade do disco que começa a reprodução? Por que é um pouco mais complicado reproduzir disco? Só por causa da idade, cara. A gente aconselha ali por volta ali dos seus 18 meses de vida, 15 meses. Normalmente a partir de 11 meses, 12 meses, eles já estão formando casais. Já estão. Mas não estão na sua maturidade plena. Exatamente. Exatamente. Ali com 18 meses já é um fator legal, para eles poderem desovar lá e show de bola. E tem aquela situação do pós, né? Porque vai fecundar, depois de fecundado, por exemplo, estou no aquário comunitário, fecundou lá. Depois de 3 horas, que eles terminaram a postura, você retira. Antes disso, você não alimenta, não chega perto, deixa eles lá, para eles fazerem uma postura bacana. Depois disso, você extrai o cônio ou não. Se tiver no aquário, aí eu estou falando vários fatores porque são diferentes. Se você tiver no aquário já controlado só para eles, e deixar com eles, desovou lá, você vai deixar lá com eles, 72 horas, a tendência é que eles comecem a se mexer. Aqui está o pulo do gato também. Começou a se mexer, né? Massa. Eles vão começar a nadar? Não de imediato. Os pais vão ficar pegando, jogando, pegando, colocando. Quando eles nadarem livremente, vou repetir de novo. Quando eles nadarem livremente no ambiente, é que você introduz a artêmia. Se você colocar antes desse fator-chave, que é o tempo, você só vai sujar o ambiente, só vai criar amônia. Por quê? Eles só vão se alimentar depois que o saco vitelino tiver sido consumido. Todos eles vão nascer com o saco vitelino, obviamente. Ele vai consumindo com o tempo. Eles vão nadar assim que aquele saco vitelino tiver sido consumido. Então é aí que eles vão procurar comida. É aí que eles vão ficar com os pais. E outro fator interessante, tá o pai e a fêmea. Os filhotes ficam com um ou com o outro. Os filhotes vão ficar aqui e bicando lateral. Quando um vai comer, por exemplo, esse que está com os filhotes vai comer e o outro não. Ele gira, passa os filhotes para o outro e vai comer. É tipo assim, ó, eu tô aqui comendo, protege os filhotes e vice-versa. Esse cuidado parental, cara, é fascinante. Para quem consegue vivenciar isso, é fascinante, principalmente para mim. Isso é algo que a gente vai verificando todo dia e, cara, a natureza é plena, entendeu? Então, depois de... Tu é louco. Aí o que acontece? Depois que eles pegarem e desovaram, os peixes nasceram, começou a nadar, você serviu o nalpo de artêmia? Assiste o nalpo, né? Você serviu, aí é que você começa a servir devagar. Eu começo o quê? Eu boto uma vez por dia, quando eles estão desse tamanho, porque a artêmia vai ficar ali em torno de 8 horas viva ainda no ambiente. Aí no outro dia se fona. Aí continua. Tem a possibilidade também de retirar os filhotes. A gente está aqui analisando a retirada dos filhotes com aproximadamente 28 dias, perto dos 30. Por quê? Aí vou voltar aqui para o Felipe para ele poder falar outro ponto, né? Que ele é fera nisso. Pronto. Estamos retirando agora os filhotes dos pais, próximo dos 30 dias, porque existe um fenômeno chamado, que muito conhecido por alguns, síndrome dos 30 dias. Quando o disco chega à sua fase de aproximadamente 30 dias de vida, começa a morrer 1, morrer 2, morrer 3, cada dia morre uma quantidade, o criador, o aquarista, sem saber o porquê, sem entender o porquê. É porque nessa fase de 30 dias é justamente quando ele termina de formar as suas brânquias. Sim. Que é justamente o alvo principal do dactilogiro.
Então a gente retira, próximo dos 30 dias, os filhotes dos pais, para a gente já começar a manter o controle em relação a isso. Nos filhotes, a gente usa, não sei se... Vamos falar só o produto, não vamos dizer as miligramas para o pessoal de casa não errar, porque querendo ou não, a gente vai falar do produto que a gente utiliza, né, para o tratamento. Sim. Mas se a gente falar, vamos falar de miligrama, de grama, não sei o que, o pessoal de casa às vezes pode cometer um equívoco, como vários cometem. Então vamos falar aqui o produto, mas... Aí se quiser saber a miligrama, discos e aquariofilia, Jaime Monteiro lá tem dizendo tudo. Tanto de grama. Já pode deixar um gancho aí E a gente pode também gravar depois um podcast tranquilo. Só falando sobre isso. E focar, pode ser específico focando sobre isso, explicando tudo direitinho. E pode focar também sobre, mais aprofundadamente sobre a reprodução, né? A gente pode trazer talvez vídeos, fotos, as imagens para poder falar, ó, nessa fase aqui a gente faz isso e tal. Porque querendo ou não, você vai pegar um passo a passo. Para você ter um passo a passo de reprodução de disco. Se você quer ver um podcast só sobre reprodução de discos, se você quer ver um podcast só sobre tratamento de disco, deixa aqui nos comentários que a gente já vai avaliando para fazer só sobre isso. Só de quarentena, só de doenças específicas. E olha que tem riqueza de informação, cara, porque a gente aprende todo dia. Bom, tá aí, próximo dos 30 dias nós vamos manter esse controle com permanganato de potássio. É um agente oxidante excelente para todo tipo de parasita externo, dactilogiro, íctio, verme âncora, ou seja, todo tipo de parasita externo. É excelente você conseguir manter o controle com ele. E é visível a diferença do antes e do depois de você usar esse permanganato. É visível, cara, visível. Pelo amor de Deus, não vão fazer isso em casa, no peixe de vocês, pegando um comprimido ou pó mesmo, enfim, e jogando lá dentro diretamente, porque tem todo um protocolo a ser seguido até você introduzir esse permanganato dentro da água. Você não vai simplesmente jogar lá dentro e vai surgir o efeito, não. É o velho, crianças não façam isso em casa, sem acompanhamento de um profissional. Porque vocês podem acabar até matando o peixe de vocês. Tem um protocolo a ser seguido, não é tão simples assim quanto vocês imaginam. É uma medicação, entre aspas, muito suave. Que é inclusive dado banho bebê com ela, mas você tem que saber o que está fazendo. Tem que saber usar, né? E a dosagem correta, né? Porque também não é de qualquer forma que você vai utilizar isso, né? Não é de qualquer maneira. Aqui, passando depois dos 30 dias, eles já vão estar ali com seus 2, 3 centímetros, né? 2 centímetros ali, 2,5. Daí eles já pegam ração bem antes disso, aproximadamente ali com seus 15 dias, já estão pegando ali ração em pó, tranquilo mesmo. Aí vai ração em pó, vai patê, aí vai náuplido de Artemia ou cisto de Artemia. Cisto enfim, o cisto, depois eclode e vira o náuplido. Vamos falar aqui no modo geral o cisto de Artemia, né? Vai botar, fazer o efeito. E muita gente talvez não saiba nem fazer, né? Fazer essa eclosão do cisto, né? Para virar o náuplido. Aí a gente alimenta, como eu falei, começou a nadar. O peixe começou o nado livre, a gente já introduz ali o náuplido de Artemia. Constantemente a gente vai incluindo, né? Todo dia a gente vai incluindo e vai variando também. Para o peixe desde pequeno já começar ali, porque o disco, por si só, se você, é uma brincadeira, se você botar pedra com caldo de galinha, o disco pega. O disco saudável, o que você colocar ele vai bicar, ele é curioso, ele vai estar ali se interessando, interagindo com aquela situação. Se você pegar um filhote e colocar um pedaço de ração um pouco maior, um grânulo maior, eles vão comer. Se eles estiverem saudáveis, eles vão começar a bicar aquilo dali até destruir, certo? Só que isso depois já de um tempo, não é com 3 dias, assim que começou a nadar livre, não. Eles vão pegar realmente náuplido de Artemia e vão ficar com os pais. Os pais, eles criam um muco, certo? Que é excelente, mas vocês vão perguntar, mas só esse muco, ele é o suficiente para poder levar os filhotes à fase adulta? Primeiro, na natureza, ele não vai ter só um muco, né? De princípio vai ter ali, beleza. Só que eles precisam de mais, vão buscar mais alimentação. E outra, se você deixa, como eu falei, existem 2 tipos de tratamentos. O intensivo, onde você tira a desova, bota no local controlado, ali você faz. E existe você deixar com os pais. Você deixar com os pais, a probabilidade de você ter problema com os pais pode acontecer, certo? Se você tirar, você pode perder toda a desova. Aí você vai ter que botar na balança ali o que é que você vai querer. Se você tira dos pais, você vai ter que manter aquele ambiente controlado, um manejo sanitário muito grande também, porque você pode reduzir o ambiente. Se você deixa com os pais, os filhotes eles vão ficar crescendo e vão ficar bicando ali aquele muco. Com o passar do tempo, vários filhotes que nascem ali de quantos? Pode eclodir só 10, pode nascer 300. Nossa, 300? Pode nascer 300 filhotes de uma desova.
eu consegui já tirar 250. Foi o recorde ali Coisa, em torno né, de 250 filhotes. Então 250 filhotes, de uma desova só, certo? Só que o que acontece? Vai estressar os pais, certo? Porque eles estão no ambiente confinado e vai estar ali todos bicando para poder se alimentar do muco. Então, toda vez que a gente vai servir a artêmia, a gente pega o napo da artêmia e joga ali devagar, obviamente, em cima dos pais. O pai ou a mãe que estiver ali com o peixe que tiver com os filhotes. Então a gente vai botando ali devagarzinho em cima, porque o napo vai cair e vai se expandir, eles vão largar e vão começar a se alimentar. Eles estando com a barriga cheia, eles vão incomodar menos os pais. Posteriormente, essa situação passou ali um tempo, a gente retirou os filhotes, depois aproximadamente 30 dias, retirou para botar no ambiente controlado e deixar os pais, a gente vai verificar os pais. A gente entra um pouco com sal grosso para poder dar ali uma revigorada. Aí depois a gente está aqui fazendo protocolos para poder a gente tentar ali sempre colocar ali um PP. Se necessário, um interno. Nem sempre vai ser necessário, mas um protocolo de permanganato, por quê? O permanganato vai ali diminuir a carga parasitária, porque como estressou, como teve muitas situações, pode ter levado ali a diminuir a imunidade e aumentar os parasitas. Então a gente vai tentar entrar com esse protocolo para tentar manter ali um equilíbrio, certo? Aí depois disso a gente tiver necessidade de outro tratamento ou não. E fica um pequeno alerta para vocês. Nas duas situações de reprodução, quando você retira a desova, ou quando você deixa os dois e retira os filhotes, certo? O casal tende a se estressar e se estranhar. Ele tende a acontecer isso. Não é que vai acontecer todas as vezes. Pode acontecer nenhuma vez com aquele casal? Pode. Mas se você tiver 5, 6, 7, 8 casais, 99% de certeza vai acontecer com um ou com o outro. E pode ser recorrente. Então o ideal é, você vai ter que notar essa observação. Eles começaram a brigar ali, infelizmente tem que separar um pedaço. Deixa ali, faz um tratamento ali de 7 dias, deixa eles ali recuperando, criando eles se revigorando, depois você pode colocar normalmente. Aí tem outra situação, eles são monogâmicos, os discos? Não. Você consegue fazer ali a brincadeira de colocar, por exemplo, tem 2 Blue Diamond aqui, um casal perfeito, e outro casal aqui que é um Blue Diamond e um Pigeon. Aí, sei lá, o macho daqui tá ok e a fêmea daqui tá ok e vice-versa não tão legal. Você pode fazer essa troca. Pode. Até porque você fazendo isso aí, você pode descobrir qual peixe que não tá reproduzindo ok. Não tá reproduzindo legal, entendeu? Então eles não são monogâmicos, certo? Isso daí é outro mito que a gente tá quebrando agora. Porque realmente tudo que a gente escuta falar é que... Não são monogâmicos. Pelo contrário, eu já fiz isso já várias vezes. Até porque a gente já fez várias vezes. A gente consegue ali meio que identificar qual peixe não está servindo para reprodução especificamente. O peixe vai deixar de ser bonito? Obviamente que não. Mas não vai estar servindo para o final do que a gente está interessado. E volta a repetir, que é hobby, a gente gosta de fazer isso. Certo? A gente gosta de fazer isso. É tanto que a gente está aí com uma surpresa para você, você vai botar no corte aí, né? A gente vai falar já. Vai falar. Aí o que acontece? Você tirou os filhotes, a gente está fazendo aqui periodicamente tratamento com permanganato, certo? Pelo menos uma vez por semana, que é para poder ali tentar dar uma limpeza nos peixes, para poder evitar a propagação dos vermes, parasitas, enfim, com permanganato. Pelo menos uma vez por semana a gente está fazendo esse tratamento para poder levar eles a um crescimento mais rápido. E a gente está fazendo vários testes aqui de maneira diferente para poder tentar, como eu posso falar, adquirir mais experiência ainda para poder criar um ciclo, né? Que o peixe desovou, cresceu, colocou no local e faça um ciclo dele, entendeu? Já tem peixes já que eu comecei a reproduzir lá pequenininhos e hoje estão gigantescos. Então é isso que me motiva ainda mais, que eu gosto muito de ver o crescimento dele, o desenvolvimento. Uma coisa muito bacana que eu percebo de vocês é essa constante procura por melhoria, né? Seja no processo, seja na estrutura de vocês, no padrão dos animais. Isso realmente é algo que a gente vê, esse cuidado que vocês têm, né? E isso reflete no padrão dos animais que vocês estão reproduzindo, que são de altíssimo nível. E para nós o principal fator, né? É o animal na casa do aquarista. Sim. Ele conseguir chegar lá bem e nas primeiras horas já buscar alimento e o aquarista ficar extremamente satisfeito com isso. Show. Exatamente. Só pra gente aí caminhando para encerrar, mas uma das perguntas que eu recebi aqui é em relação a como você identificar o macho e a fêmea, né, entre os discos. Isso é algo que é fácil de fazer? Existe um período que fica mais fácil ou não? O que vocês têm a falar sobre O interessante é a gente mandar uma imagem, né, pra poder assim... Porque assim, ninguém vai estar aqui instruindo vocês a pegar o peixe, pegar a fêmea, pegar o macho, tirar. Você visualmente
você consegue 90% das vezes, 90%, não 100%, pode enganar, mas 90% das vezes ele é adulto, certo? Ele é adulto, de juvenil para adulto já, você consegue identificar o macho da fêmea. Pode adiantar aqui, né? Falando em tempos, significaria o quê? 18 meses? 18 meses. 18 meses. É um tempo significativo que o peixe já vai estar grande, já vai estar ali na faixa, sei lá, dos seus 12 centímetros. Ou terminando já a sua formação. Sim. Até porque no formato dele, visualmente você identifica. Para quem quiser já pegar um macho e uma fêmea e tentar fazer, um peixe já adulto desse tamanho aí de 12 centímetros, 13 centímetros, já tá um padrão já ok. Você vai analisar a nadadeira dorsal. A nadadeira dorsal, exatamente. A circunferência do disco. A fêmea, a nadadeira dorsal dela é um pouco mais arredondada. Do macho, ele tem como se fosse um leve... Como é que posso falar? Apilamento. Um apilamento, vamos dizer assim, né? Ele tem uma leve puxada. Normalmente na de cima. Pode acontecer também na de baixo, certo? E outro fator é a de baixo, né? No caso, é umas menores... Nadadeira pélvica. Geralmente o macho é bem mais comprido a nadadeira pélvica. Geralmente. Aí tem aquele fator, geralmente. Aí você vai falar, eu tenho um casal aqui que ele está desovando. A probabilidade de ser casal é grande ou não é? Pode ser duas fêmeas. Pode acontecer duas desovando, aconteceu recentemente, né? E na hora que eu analisei o peixe, cara, que são duas fêmeas. Aí o rapaz, não, nasceu, cara, que são duas fêmeas. Na hora que a gente foi verificar, realmente eram duas fêmeas. Eu tenho 99,9% de certeza que eram duas fêmeas. As fêmeas desovaram várias vezes. A fêmea desova e a outra desova também. Ela segue ali o ritmo e desova. É tanto que a gente trocou os casais, fez essa situação de trocar os casais e confirmou que era, que nasceu. E deu certo. Deu certo. Entendi. Então assim, já antes da gente ir para as considerações finais, vamos falar o que é a surpresa, né? O Paulo e o Felipe, eles estão doando para a gente fazer um sorteio com vocês. Um disco, né? Falem qual é o disco. É um disco Red Marlboro com média 7 centímetros, já em perfeitas condições para entrar em qualquer aquário. Aí como é que a gente vai fazer, tá? O podcast ele vai ao ar na sexta-feira e aí a gente solta, né, uma chamada no Instagram. E aí você vai comentar no Instagram, eu quero o meu disco. Certo? Você vai comentar lá, eu quero o meu disco. E a gente vai fazer um sorteio na segunda-feira. Só que todas as regras, tudo certinho, eu vou deixar na postagem do Instagram. A gente vai colocar lá tudo certinho, bonitinho para vocês poderem concorrer a esse disco, tá? E aí eu queria deixar aqui o espaço aberto para vocês fazerem as considerações finais, né? O que vocês podem ainda falar a respeito do disco, que para mim é um dos peixes mais bonitos de água doce, tanto é que ele é considerado, né, o rei dos aquários de água doce. Sim. E aí eu queria deixar esse momento com vocês para vocês fazerem essas considerações finais. Mas, para mim, como falam isso, o aquarismo ele serve ali para unir as pessoas, certo? Ele vai servir ali para unir a família. Cara, quando você tá com um aquário bacana dentro da sua casa, chega a família, passa, nossa, que aquário bonito e tal. Quando você está estressado, você senta ali no seu sofá, se o aquário estiver lá, ou senta perto da sua, não sei, onde tiver seu aquário. Quando você se senta, cara, você relaxa. Quando você faz a manutenção do seu aquário, você vê que ele estava numa condição não muito legal, você faz a manutenção, você se sente relaxado. Então, cara, o aquarismo para mim representa isso. Você às vezes está estressado, seu dia foi cansativo, seu dia ali foi puxado. Cara, é uma forma de desestressar. Eu prefiro fazer isso do que sair pra beber, enfim, cada um com seu cada um. Mas pra mim, é isso que me traz um pouco mais de paz. Isso me traz alegria, esse momento de estar perto e tal, estar cuidando, ver o peixe desenvolver. Eu gosto de ver o peixe pequeno e chegar na fase adulta, entendeu? O disco aí vai servir, cara, o disco tem uma vida muito longa aí. Então, se tiver um disco aí no seu aquário, pode ter, sei lá, seus 10 anos, certo? Eu tenho um disco lá comigo, estão 4 anos comigo, os bichos estão bacana, grandão e tal, e reproduzindo ainda. Né? Se bem com o passar do tempo, enfim, isso é um assunto para outro podcast, a reprodução. Então pra mim é isso, cara, faz unir, faz você se estressar. E eu comecei com hobby e tô aqui porque eu gosto. Eu não vivo disso, certo? Pra mim é um hobby, é um algo que eu gosto de fazer, vocês me conhecem, é uma coisa que eu gosto de fazer. E que quem tem, assim, medo de criar disco, não sei o que, eu tenho, o pavor... Cara, qualquer coisa pode falar com o Carlos aqui. Eu tô com dúvida nisso, naquilo e tal, não sei. Pode entrar no privado do Carlos, o Carlos vai entrar em contato com o Felipe, vai entrar em contato comigo. A gente vai sanar a dúvida de vocês, extremamente gratuito. A gente não tem intenção aqui de estar falando dinheiro, não sei o que, não. A gente tá aqui pra divulgar mesmo o disco. Porque quando eu comecei, o pessoal, é difícil, é não sei o que, criaram uma mística e tal.
Eu falei, cara, se é difícil eu vou tentar. Então hoje eu tô aqui pra fazer ao contrário. Eu tô dizendo pra vocês que, cara, não é difícil. Basta você se dedicar. É que nem sua vida. Se você, o seu objetivo, eu quero ter um aquário de disco bacana, se você realmente quiser, você vai ter. Entendeu? Então parte do princípio. E outra coisa, outro fator. Valor. Por que que o disco tem um valor ativo um pouco mais alto? No meu ponto de vista, cara, ele requer um tratamento frequente até chegar na sua casa. De lá você vai assumir e vai continuar só um tratamento periódico. Mas é um manejo. Ele requer, porque para você ter um disco bacana na sua casa, então ele requer um tratamento até chegar lá. Ao início eu pensava que não. Eu já tinha uma mentalidade diferente. Não vou estar usando medicamento no disco e tal, no peixe. Só que hoje, cara, eu vi a diferença. Eu vi um antes e um depois. Principalmente depois do Jaime e depois do que a gente fez, né? Tipo assim, os tratamentos que a gente aplicou, a gente vê a diferença, entendeu? Então é isso, cara. Eu tenho a dizer só que todo mundo aí que tem interesse pode entrar em contato aqui contigo, caso que eu sei que é super atencioso. Tá com uma dúvida posterior, que às vezes eu tô na dúvida, pode entrar em contato com o Felipe, comigo. Posso responder no mesmo momento, mas assim que for viável, meu amigo, eu tenho certeza que eu lhe respondo. Beleza? E é isso. Forte abraço. E só dando continuidade, o aquarismo também tem a sua função terapêutica, né? É verdade. É excelente, cara. Você chegar em casa cansado do trabalho, ter lá seu aquário, seja de qual dimensão for. O meu, por exemplo, é do lado da minha TV. Eu sei nem o que é que passa na TV, pra falar a verdade. Então, se você quer ter que o seu aquário tenha essa função terapêutica, faça um aquário para que isso aconteça. Mantenha a fauna compatível, seja disco, seja qualquer que você queira fazer. Planeje o seu aquário, faça ele de uma forma que não te dê trabalho, te dê só realmente... Você vai ter um trabalhinho que você vai ter que trocar uma águazinha de vez em quando, mas obviamente. Nada que lhe desgaste, nada que o desgaste seja maior do que a sua recompensa em tê-lo. E é isso. Então, pessoal, a gente vai encerrando aqui o nosso segundo podcast, né, o Tribo Podcast. E aí eu já peço a vocês que não deixem de se inscrever, né? Se inscreve aqui no nosso canal, você vai estar nos ajudando, você vai estar incentivando que a gente continue gravando aí esses podcasts, gravando mais conteúdo. Mandem as dúvidas que vocês tenham nos comentários, se você ainda ficou de dúvida, sugestão, já deixa aqui pra gente. E em breve a gente vai voltar com mais conteúdo, né? Tem muito mais coisa ainda pra gente falar, inclusive sobre disco. E é isso aí. Então, ó, lembrem-se, use Aquascape, camisazinha aqui top, tá? E é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Valeu, tribo. Valeu.